Olá, mais uma vez. Estou fazendo essa playlist e já publiquei alguns vídeos. Eu gosto muito de ver números no YouTube. Um número que chama muita atenção é as visualizações, o tempo de visualização. É curto. Nessa playlist o tempo está sendo curto de visualização. Por quê? Porque entendo que a maioria das pessoas, homens principalmente, veem o título e entendem sobre o que assunto eu estou falando e vão atrás, querem ouvir coisas sensuais, coisas apimentadas, coisas que lhes deu uma vida a mais ou menos isso, uma excitação. Mas se decepcionam, porque a linguagem não é aquela linguagem que os homens gostam. Eu disse num vídeo um vídeo atrás, que eu gosto de falar sobre esses assuntos, mas sobre a ótica feminina. Acho muito mais gostoso esse palavreado, muito mais sensual, muito mais sincero, mais romântico, que é o que as mulheres gostam, de coisas românticas, gostam de fazer na intimidade, gostam de fazer as mesmas coisas que os homens, as mesmas coisas da mesma maneira, gostam de fazer as mesmas coisas, mas o palavreado tem que ser diferente. E eu uso um palavreado mais romântico, mais sensual. Então a maioria dos homens que procuram ver o conteúdo desta playlist são desencorajados, porque não fala daquela maneira forte, daquela maneira sexo por sexo, unicamente sexo por sexo. Querem algo um pouco mais forte, e mulheres gostam de romantismo. Mulheres não, exatamente, só homens não. Alguns homens gostam de romantismo também. São homens, até mais homens que aqueles que preferem o palavreado chulo. São até mais homens esses que gostam do romance. Então eu, desde o início, procurei fazer vídeos mais gostosos, mais sensuais, mais saborosos, mais revigorantes. Revigorantes, sim, porque a maioria dos homens que gostam de sexo por sexo é exatamente isso. Acabou o sexo, acabou tudo, não tem aquele romance pro começo e nem o romance depois, quando termina tudo. Não tem nada disso. Então sinceramente não é o público que eu gosto de atingir. Por que estou dizendo isso? Porque eu acredito, estamos aqui neste plano para melhorar o nosso emocional. Unicamente melhorar o nosso emocional. Tudo que usamos, todas as formas de trabalhar, de amar, de viver, tudo é baseado nas emoções. Vamos engrandecer, vamos viver de alguma forma, vamos engrandecer uma certa emoção. E o sexo e morte. Aqui falando só sobre intimidades, é onde mais colocamos o emocional para trabalhar, onde mais colocamos o emocional para sermos felizes. Portanto, eu vejo e coloco desta maneira: temos que melhorar o nosso emocional. E as mulheres, apesar de serem colocadas em segundo plano em vários campos, as mulheres mesmo colocadas em vários campos, colocadas em segundo plano, nesse é onde elas mais levam vantagem, mais são beneficiadas, porque elas não têm que fazer esforço físico para uma relação. Não tem que fazer esforço físico. Elas podem simplesmente deixar que aconteça e sentir
o gosto, os prazeres. Vou falar uma coisa que é curiosa isso. O homem está introduzindo na mulher. Sim. Agora o homem só usa um órgão, um ponto para sentir prazer. Sentir prazer. E aí, se ele deixar de prestar atenção, se ele não estiver vendo, olhando, não vai sentir muita diferença depois de um certo tempo, não vai sentir diferença entre na frente e atrás. Um pouco estranho dizer isso, não vai sentir muita diferença entre na frente e atrás. Não estou falando de apertadinho, largo, falando de introduzir mesmo na frente e atrás. Chega uma hora que vai ter a impressão que é um único lugar e não separados dois lugares, enquanto que a mulher sente diferença e sente prazeres maiores aqui do que ali. Tem mulheres que trocam, começam pelo sexo na frente e preferem, depois de experimentar, preferem ir atrás. Não são todas, eu estou falando de uma maioria, talvez. Então, o que eu digo é o seguinte: o homem chega um momento, se coloca na frente ou coloca atrás, não vai ter muita diferença, porque o corpo dele, um único órgão, vai estar sentindo prazer. Aquele único órgão vai estar sentindo prazer, se é na frente ou atrás, a sensação vai ser a mesma quase. Enquanto a mulher, a sensação é extremamente diferente, extremamente mais prazerosa, ali ou aqui, extremamente diferente. Pois bem, falei, vídeos que eu já publiquei, não houve uma demora muito de assistir. Por quê? Porque eu estou me dedicando a falar sobre o sexo feminino, as mulheres, porque eu vejo que elas são mais o tipo de sensação, de emoção, de sexualidade que eu acho mais conveniente, mais correto para nós seres viventes. As mulheres têm, mesmo isso eu digo, as mulheres têm mais prazer que os homens numa relação sexual, têm mais chance de aproveitar, têm mais possibilidades, têm mais posições, têm menos preconceito, e as mulheres podem ser mais felizes, exceto aquelas que são privadas de sentir prazer. Pessoas tipo homens que mandam. Homens mandam. Quando o homem começa a mandar na mulher, a menos que seja uma preferência sexual da mulher ser submissa, mas se não é uma preferência sexual, quando o homem começa a mandar na mulher, cai o tesão, cai a libido da mulher, cai a vontade de fazer qualquer coisa, começa a vir a vontade de procurar alguém que faça, que valorize, as valorize, saiba levá-las naquela boa conversa, saiba mantê-las no momento de uma relação e saiba tratá-las muito bem depois da relação. Então aquele homem que começa a mandar e exigir sem que a mulher aceite, começam a perder o direito, começam a perder o prazer de ter aquela mulher, porque aquela mulher só vai estar lá para o homem realizar suas necessidades. Entendo desta maneira, vejo desta maneira. Tenho comigo que se formos nós nos entregarmos com prazer, com alegria, com felicidade, seremos recompensados em felicidade e daremos felicidade, daremos prazer a quem está com a gente. Muito. Se é do mesmo sexo,
E daí, quantas vezes eu já ouvi falar, uma vez um colega de feira chegou, se eu soubesse que esse cara era viado, eu tinha quebrado todos os discos dele, ou seu filho de uma, e xingava, e insultava, dava para ver o horror, o ódio, a raiva nos olhos dele, desse colega de trabalho, ao citar um cantor. Ele estava falando de Elton John, tocando músicas num lugar ali do lado, estava tocando músicas de Elton John. Ele falou que se soubesse que ele era viado, eu tinha quebrado todos os discos dele. Ou seja, ele é um preconceituoso, vai saber, se ele tivesse um parente próximo, um filho que fosse homossexual, o que ele faria com esse filho? Aí já ouvi casos assim. O que se faz com um filho homossexual? Aceita, põe para fora, como antigamente se faziam com mulheres que engravidavam ainda solteiras, põe para fora de casa, vai xingar, vai maltratar de alguma maneira? Aí que está, o preconceito vai falar mais alto que o amor. No caso dele, eu achei isso um absurdo. Eu gosto de cantores que são declaradamente homossexuais. Gosto, ou seja, eu estou ouvindo eles pela arte que eles estão mostrando, pela música que eles estão mostrando, pela sensibilidade em cantar, em compor, sensibilidade, ou seja, eles têm um lado masculino e um lado feminino. Nós temos um lado masculino e um lado feminino. Pepeu Gomes dizia isso: o meu lado feminino não fere o meu lado masculino. Então continua sendo, ou seja, meu lado feminino não fere o meu lado masculino, ou seja, continuo sendo homem, hétero, porém tem uma sensibilidade, algo romântico. Sei tratar uma mulher como uma mulher gosta de ser tratado, porque o meu lado feminino vai saber como uma mulher gosta de ser tratada, e não um homem que só é homem e pronto. Vai conquistar a mulher por uma vez, talvez duas, na terceira a mulher não vai querer saber de ver o cara nem pintado. Então, como eu estava dizendo, gosto de artistas homossexuais, cantores que são declaradamente homossexuais na sua vida privada, na sua vida íntima. O que não me interessa, o que me interessa é o que eles mostram na música, mostram na arte, novelas, autores. Conhecemos hoje, estão perdendo a sua vergonha em dizer ser homossexual, estão perdendo o receio, estão dizendo eu sou e tudo mais. Aí a gente começa a entender por que ele é tão bom naquilo que está fazendo. Ele tem sensibilidade, aquilo que falta em muito homem, sensibilidade. Sensibilidade é coisa de viado. Já ouvi até falar esse absurdo, mas entendo, sem sensibilidade não há um crescimento interior do que a pessoa faz. Ser sensível, saber lidar com as emoções, porque se é um artista principalmente, ele tem que saber lidar com as emoções, e porque ele vai utilizar das emoções, vai usar de seu lado sentimental, emocional, para transmitir o recado. Música ou interpretação, poemas, vai ter que usar o seu lado feminino para transmitir o recado. Continua sendo homem, não significa que vai virar só porque usa um lado sensível. Usa um lado sensível, mexe com emoções, e é aí que a mulher ganha disparado de homem. Vejo que a mulher é superior ao homem, porque a mulher consegue ver emoções, consegue transmitir emoções, não tem vergonha nem mesmo de olhar diferente para uma outra mulher, talvez com um pensamento, não vai tomar nenhuma atitude, mas é capaz de dizer: você é muito bonita, você é linda, que corpo maravilhoso, que bunda bonitinha. Mulher fala isso sem sentir necessidade de
chegar. Homem não fala que o outro homem é bonito, que a bundinha dele isso. Não fala nada disso porque tem receio. Receio de mostrar? Não. Receio de estar na gaveta e nem perceber. E ao dizer que achou a bunda de um amigo bonitinha, vai estar acordando aquilo que tem nele. Talvez ele nem saiba, mas tem ali, precisando de um momento para escapar. Esse negócio de homofobia, de pegar um viado e matar. Crime. Matou, é crime, não importa se era homossexual, negro, minoria de algum tipo, não interessa. Matou, machucou, maltratou, xingou, é crime. Agora, por que um homem hétero não suporta um homossexual perto? Tem que bater, xingar, ou pior ainda, por quê? Porque ele tem um receio que não sabe de onde vem. Por exemplo, vamos lá, homossexual é uma doença. Vamos por aí. Homossexual é uma doença contagiosa. E eu tenho que dar um jeito de eliminar esse mal, porque se essa doença contagiosa pega em mim, uma doença contagiosa, uma doença normalmente contagiosa, se a outra pessoa tiver deficiência, se tiver uma defesa um pouco fraca, essa doença contagiosa vai pegar neste. É uma lógica médica. Quem vai tratar de uma pessoa com infecção, uma doença perigosa, né, ou contagiosa, tem que estar com a sua saúde em dia para não pegar essa doença. Agora, o hétero tem medo de ficar perto de um homossexual. Será que ele não tem medo de pegar essa doença contagiosa? Ou seja, no fundo, de certa maneira até inconsciente, ele tem dúvidas em relação à sua sexualidade, receio de se aproximar e se encantar, se engraçar e aos poucos querer se aproximar cada vez mais. Homossexual é visto como doença contagiosa, tanto que inventaram a tal vacina, meu Deus, vacina contra o homossexual, vacina contra a viadagem. Inventaram essa vacina como se fosse uma doença. Pois bem, quem quer maltratar, quem quer eliminar o homossexual de alguma maneira, tem medo de pegar isso que é doença. Tem medo de pegar, ou seja, se tem medo de pegar, significa que corre o risco, significa que tem receio de ter um pezinho ali, daquele lado. É assim mesmo. Quem é homofóbico tem medo de pegar aquilo, então quer ficar longe. De repente se torna... Quantas vezes já ouvimos falar que uma freira pode ser uma dona de casa, pode ser uma prostituta, uma prostituta pode ser uma dona de casa mais fiel do que uma freira casta, mulher totalmente regrada. Eu já ouvi falar isso. Uma prostituta, mulher da vida, pode ser uma dona de casa, uma mulher fiel, muito mais que outras mulheres que sempre foram castas. Mesma coisa, um homem não quer se envolver, não está próximo de um homossexual, de repente descobre que tem um pezinho, ele começa a achar interessante a relação. Assim que devemos entender a sexualidade dessa maneira. Não sabemos muito bem por onde vamos. Gostamos. Nasci homem, vou gostar de mulheres. Mas no meio do caminho vejo que me relacionar com homens é mais gostoso. E mulheres também. Mas vejo que é mais gostoso relacionar com o mesmo sexo. Ou eu sou feliz me relacionando com o mesmo sexo, ou sou infeliz a vida toda me relacionando com o sexo oposto. Sendo infeliz
e fazendo infeliz, porque não vou conseguir dar felicidade a quem não me satisfaz, a quem não me completa. Por isso, eu vejo que a sexualidade tem que ser entendida, a sexualidade interior pessoal tem que ser entendida, qual é o gosto, do que eu gosto, do que eu devo, do que eu quero seguir, quem eu devo agradar, para me agradar, com quem eu devo me satisfazer. E se eu não me dou bem com o outro lado do sexo, no caso homossexual, lésbica, não me dou bem com alguém de outro sexo, porque tenho alguma coisa comigo que eu não resolvi ainda? Ou seja, se eu sou homem e não sinto nojo de homossexual, por que eu sinto nojo? Porque aquilo está me dando mal-estar. Algo que não foi resolvido dentro de si. Algo que não foi resolvido. Algo que tem que ser revisto. Não significa que vai abraçar a ideia e querer se relacionar com o mesmo sexo. Nada disso, mas vai tentar resolver dentro de si. Por que tudo isso? Tenho comigo que tudo de estranho que não conseguimos explicar, de algum lugar a explicação, de algum lugar veio. E é mais uma situação esta que eu digo, do passado, fomos maltratados por alguém e hoje temos nojo, temos raiva, ira desse segmento sexual. Eu digo e repito e vou repetir para sempre, sejamos felizes com o sexo oposto, com o mesmo sexo, com várias pessoas ou sozinho.